Hoje vamos falar de Dias Úteis, um podcast que nos dá poesia todas as manhãs, sejam poemas ditos por atores ou pelos próprios autores, mas quase sempre obras de poetas portugueses, brasileiros ou então africanos. Embora o Dias Úteis também explore outras línguas, como o castelhano, o inglês e, claro está, o francês. E é para nos falar deste projeto e de muitos outros que temos aqui connosco Filipe Lopes, o seu criador. O Filipe é poeta, dinamizador cultural e autor também do livro infantil, A História do Zé Garro, não é, Filipe? Olá, como estás? Olá, tudo bem. Só uma pequena correção, poeta não sou, isso aí nunca almejaria ser poeta, sou mais... Escreves poesia. De vez em quando, mas ainda muito longe de poder considerar um poeta algum dia. E sim, tenho um livro infantil chamado A História do Zé Cagarro, uma história infantil sobre uma ave dos Açores. Dos Açores, o cagarro, não é? Exatamente. E tens também um outro projeto que é muito interessante e nós vamos falar mais adiante, que é A Poesia Não Tem Grades, que é também uma forma de levar a poesia às prisões portuguesas. Porque eu já te ouvi dizer uma frase muito interessante que, numa entrevista em que disseste: os reclusos de hoje serão os nossos vizinhos da amanhã. Mas vamos já explorar esse teu projeto que já tem uns anos e é muito interessante. Vamos então falar deste Dias Úteis. Filipe, tu consideras que 2 minutos de poesia pela manhã, não é? Que é isso que o objetivo do teu podcast, podem ser um instrumento que nos ajude, a moderar a velocidade estressante que aflige as nossas vidas modernas? Pensas que pode ser um bom instrumento de destresse? Bom, quando eu penso no podcast e nesses 2 minutos que são dados de manhã, muitas vezes falo na ideia de um shot de poesia pela manhã. Portanto, não sei se será propriamente para destressar, se calhar às vezes funciona um bocadinho ao contrário, também funciona para dar alguma possibilidade às pessoas de se entusiasmarem e de criarem e de ficarem com energia para o dia. Aquilo que acontece, ao contrário de um café que tomamos, normalmente é sempre o mesmo efeito. Quando tomamos um café, dá-nos sempre algum input de energia extra, e nós sabemos normalmente o que é que vamos receber. Todos os dias bebemos um café e ele sabe-nos mais ou menos da mesma maneira. No caso da poesia, não. No caso da poesia, se calhar também acontece um pouco como acontece connosco quando acordamos. Cada dia é diferente e cada texto que surge nas leituras que são feitas durante a manhã são diferentes. Em alguns casos podem fazer com que fiquemos mais pensativos, noutros com que fiquemos mais bem dispostos, noutros com que fiquemos simplesmente com a ideia de que se calhar há quem nos conheça tão bem ao ponto de descrever aquilo que nós estamos a sentir sem nunca nos ter conhecido. É um bocadinho disso tudo que tento encontrar e que tento colocar nestes podcasts que vão saindo todos os dias. Bem, a mim tem-me servido quase como sempre um momento de meditação que eu muito agradeço. Filipe, o Dias Úteis é um projeto que tem muitos destaques e até outras línguas, como já referi há pouco. Portanto, isto é um projeto português, na tua opinião? É um mero projeto português ou um projeto da língua portuguesa? O que é que achas? É um projeto de literatura e eu acho que a literatura consegue viver com todos os sotaques e vive tanto mais quanto mais sotaques tenha. É claro que é
sobretudo direcionada para uma comunidade lusófona, sobretudo para quem vive em Portugal numa primeira fase, mas obviamente que depois também para todos aqueles que, espalhados pelo mundo, falam a língua portuguesa ou têm interesse nela de alguma forma. O que não restringe minimamente o próprio podcast, porque já tivemos leituras, por exemplo, em inglês, esta semana em ucraniano, e isso não creio que diminua minimamente aqui os horizontes do próprio podcast, antes pelo contrário. Eu acho que a palavra dita é extremamente útil, é algo que nos pode ajudar efetivamente a todos nos nossos dias, se calhar muitas vezes até a conseguir encontrar aqui alguma luz para dias mais escuros. E portanto, tentando responder à tua pergunta, não é efetivamente algo apenas para a língua portuguesa, é algo que efetivamente tenta ultrapassar, extravasar a própria língua portuguesa e conseguir chegar a vários públicos de vários pontos do mundo. Lembro-me de um poema do nosso amigo Richard Zindler, que puseste esta semana, que vocês puseram esta semana, e que está no inglês belíssimo. Vão lá ver se puderem. Além de muitos outros. Há muito castelhano, que me lembro também. Sim, que castelhano. Confinamento. Sim, exatamente. Lá está, mais uma vez, um daqueles casos em que foi uma pessoa conhecida de uma pessoa conhecida que nos fez chegar àquela pessoa e que nos permitiu ter aquele poema belíssimo que nos toca a todos e que muitas vezes quando nós temos poemas em línguas estrangeiras conseguimos depois também fazer a tradução para português, como já aconteceu, por exemplo, esta semana com o tal poema um poema do Bocage traduzido para ucraniano, e é muito interessante ouvir aquela sonoridade numa língua que para mim é completamente desconhecida, mas que depois acaba por ter aqui uma beleza na sonoridade que nos deixa realmente rendidos ao poder da poesia e à forma como as pessoas se deixam levar pela interpretação dos textos. Mas sim, nós queremos efetivamente conseguir chegar a todos os sotaques de língua portuguesa. Esse era um objetivo muito, muito grande, e para isso esperamos poder contar aqui também com esta nova parceria com os mapas do confinamento. Sim, que é uma parceria muito interessante. Eu conheço bem o Mapas do Confinamento. Olha, este podcast, este Dias Úteis, que foi lançado em março deste ano, portanto... Sim, 21 de março. É um bebê ainda. Uhum. Tu, para já, eu calculo que seja muito difícil ter tanto material acumulado, não é? Porque é um podcast diário, portanto, tu tens de ter uma bela reserva de material. Que balanço é que fazes neste momento? Tens tido dificuldade em arranjar esse material ou, pelo contrário, já o tens aí acumulado para largos meses? Não, temos algum material acumulado, mas tem sido obviamente uma tarefa difícil, aquela de tentar criar aqui uma quantidade ou uma regularidade em termos dos vários tipos de vozes, de tipos de leitura, que faça com que não seja amassador. O nosso objetivo é que todos os dias haja algo diferente do dia anterior, exceto quando raramente temos algumas semanas temáticas e temos ou uma abordagem a uma determinada editora, ou, como iremos ter, por exemplo, durante o mês de novembro, uma homenagem a um escritor específico. Nos restantes dias, nós vamos tentando ir buscar vozes diferentes, abordagens diferentes, e por isso temos bastante material já guardado, mas vamos ter também, espero eu, que ao longo dos próximos meses, a possibilidade de fazer aquilo que
efetivamente nos propusemos no início, que é também quando vamos fazer as atividades ao vivo, ou seja, quando vamos a escolas, bibliotecas ou outros locais, conseguir gravar também com as pessoas que estão a trabalhar connosco e dessa forma ter também estas vozes, muitas vezes de pessoas que se calhar de outra forma não estariam... não teriam possibilidade de ser ouvidas. Claro, claro. Eu estou-me a recordar, por exemplo, deste poema que publicamos esta semana através do Instituto Camões em Kiev, que foi muito interessante, porque já tive o feedback precisamente de que os alunos, neste caso as alunas de português, lá ficaram extremamente contentes com o facto de terem passado num podcast em Portugal. E, portanto, isso, se calhar, é um... No mundo inteiro, no mundo inteiro. Sim, exatamente. Mas num podcast português, quando elas estão a estudar a língua portuguesa. E, portanto, isso pode eventualmente ser aqui um fator que leve a que estas e outras pessoas tenham ainda mais interesse em estudar a língua portuguesa. E, portanto, aí conseguimos, efetivamente, um dos nossos objetivos, que é também quem está de alguma forma a entrar neste mundo e que se calhar até achava que não tinha jeito para ler um poema, poder fazê-lo e poder ser ouvido por algumas centenas ou milhares de pessoas e com isso continuar a fazer esse trabalho e a tentar descobrir-se a si próprio enquanto leitor em voz alta. Claro, porque acaba por ser sempre muito gratificante. Olha, vamos então falar do Poesia Não Tem Grades, que é um projeto que eu considero de um grande interesse até social. Fala-nos dele, como é que começou, como é que se processa, tens ideia de quantos reclusos já participaram? Bom, tem mais de uma década este projeto, não é? Está quase a fazer 2. Começou em 2003, portanto já é há algum tempo e não tenho noção, até porque numa primeira fase não esperaria que durasse tanto tempo e não tenho mesmo noção de quantos reclusos é que já foram participantes neste projeto. Que é bom sinal. Sim, é bom sinal e também não, eu acho que também não sou muito bom se calhar a vender as minhas coisas, entre aspas, e portanto nunca me preocupei propriamente com números, apesar de muitas vezes ser efetivamente necessário tê-los para podermos financiar este tipo de projetos e especialmente um projeto como estes. Mas sim, foi começou por um mero acaso, uma ida a um estabelecimento prisional em Sintra e na altura até para fazer umas leituras mais como contador de histórias do que outra coisa, porque era a entrega de prémios de um concurso nacional de poesia, de conto nas prisões e convidaram-me para ir ler o texto vencedor e depois ler e contar também algumas histórias. E dessa primeira ida lá percebi, já desfiz naturalmente alguns dos mitos que tinha em relação ao que era uma prisão, de quem é que estava dentro de uma prisão, e a partir daí tentei sempre vir a fazer algum trabalho lá, numa primeira fase um pouco mais episódico, com trabalhos apenas de uma sessão em cada prisão, depois conseguindo alguns apoios para fazer trabalhos mais continuados, que tiveram, enfim, o seu resultado, e neste momento estamos aqui um bocadinho numa fase em que também temos alguns novos projetos para fazer, nomeadamente com a possibilidade de virmos a trabalhar com crianças e com os pais reclusos, que é algo que já queríamos há algum tempo. Somos representantes em Portugal neste momento de um projeto em inglês que nasceu mais ou menos na mesma altura que o nosso, mas que se consolidou se calhar de uma outra forma que o nosso não conseguiu, porque Inglaterra, apesar de tudo, tem os seus tem uma boa característica a esse nível dos apoios para as fundações. Mas diz uma coisa, tu não, quer dizer, um projeto deste nível, não é tão importante, tu não conseguiste arranjar financiamento junto das empresas, foi difícil?
junto das empresas nunca conseguimos. Temos tido apoios, nomeadamente através de um protocolo com o antigo IPLB, a atual Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas. Fomos também vencedores de um projeto do Orçamento Participativo Nacional, um projeto que está em curso nesta altura na Ilha Terceira, e conseguimos também, através de uma candidatura que fizemos, ter um projeto, este tal projeto com crianças, financiado pela Fundação Montepio, para ser colocado em prática. Estes 2 últimos projetos estão neste momento parados porque chegaram precisamente na altura em que começou a pandemia e, portanto, não os conseguimos executar como estavam previstos. Mas é interessante a pergunta que fizeste em relação às empresas, porque durante muito tempo eu pedi exatamente às empresas se queriam apoiar de alguma forma, e retenho na memória das poucas respostas que tive, uma que dizia, bom, se fosse com crianças nós até apoiávamos, mas com reclusos não é, seja, não quero, a nossa não imagem não se cola. Okay. Não querem associar a marca às prisões. Exatamente. E é incrível, precisamente por causa disso que tu disseste há bocado, uma frase que eu já disse muitas vezes. É verdade, em Portugal pelo menos não temos prisão perpétua, nem pena de morte, portanto toda a gente que entra numa prisão em princípio vai sair depois de cumprida a sua pena, e aquilo que nós fazemos em projetos como o nosso, e muitos outros que existem felizmente no país, é tentar ajudar a que estas pessoas saiam cidadãos mais equilibrados, mais capazes de viver em sociedade e, portanto, obviamente que estamos a fazer por todos e estamos a fazer também pelas crianças, se esse fosse o problema de uma empresa associar-se indiretamente ou muito diretamente. Portanto, a maior parte das penas são penas curtas, nós estamos a falar a vezes de penas de meses, não é? Sim, muitas vezes, sim. Aliás, esse é um problema que nós temos muitas vezes quando estamos a falar deste tipo de trabalho, que é o perceber-se que qualquer um de nós pode efetivamente ser um recluso também de um momento para o outro, com alguma facilidade, mais do que aquela que nós às vezes achamos que podemos ter, porque quando estamos a falar dessas penas de meses, muitas vezes estamos a falar, por exemplo, de pessoas que foram apanhadas a conduzir sem carta ou que não pagaram uma multa. E claro. Não tendo a capacidade de nos defendermos, não tendo a capacidade de aceder a um advogado, muitas vezes é isso que acontece. Aquelas letras pequeninas que dizem que se não pagar a multa depois se converte em pena efetiva, acontece mesmo a um conjunto de pessoas, normalmente aquelas que têm mais dificuldades. E, portanto, mas pode-nos acontecer a qualquer um de nós, pode-nos acontecer conduzirmos em excesso de velocidade e acabarmos por ter por atropelar uma pessoa numa passadeira. É simples, já vi esses casos. E ficamos com essa alerta, Filipe. Obrigado por teres contribuído, por teres falado connosco, foi um prazer. E bem, aí quem nos vê, quem nos escuta, não se esqueça, Dias Úteis é um podcast de poesia, graças ao qual podemos ter acesso à poesia falada todas as manhãs e que pode ser visitado, registra aí, www.diasúteispodcast, tudo junto, .podbean.com. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Muito obrigado.